Me chamo Whitney Belusso de Souza, conhecido também por Tinei. Eu nasci no dia 13 de novembro de 1934, portanto, no próximo mês, eu completarei, se Deus quiser, 88 anos. Salvador Justin de Almeida, 96 anos de idade. Nasci em Barbacena, fiz meu curso primário no Grupo Escolar Bias Fortes, depois estudei 2 anos em seminário, na borda do campo. Bairro São José, não chamava São José na época, era um bairro praticamente independente. Com a abertura da Central do Brasil, o bairro ficou isolado do centro da cidade. E o povo, para ir ao centro, tinha que transpor a linha férrea. E era muito perigoso. Então o bairro procurou se tornar independente. Então teve um processo de ampliação muito grande. O bairro já foi praticamente independente. Tinha bares, tinha indústria, comércio, recreação, mas sentia a falta do centro da cidade. No bairro São José nós temos a banda lira, tradicional da cidade, sempre foi do bairro. Na parte religiosa, a falta era maior ainda, porque a população era praticamente total católica. Muito poucos não eram católicos. Então, a par de todo o desenvolvimento na parte comercial, industrial, os católicos se ressentiam de frequentar uma igreja. Aí formou-se uma comissão para a construção de uma igreja. Isso foi lá para 1890. Em meados de 90, essa comissão pleiteou um terreno para construir uma igreja. E obteve êxito. E o prefeito da época, Floriano Peixoto, concedeu o terreno ao lado de uma propriedade de uma família que depois doou para construir a escola agrícola. E é onde está. Era uma praça que não tinha nome na época. Atualmente a Praça Dr. Jardim. E em novembro de 1888, foi doado o terreno e foi construída a Igreja de Nossa Senhora da Glória. Era onde a população católica frequentava no bairro. A igreja muito pequena, então a população sempre reclamava com os bispos de Mariana. E então Dom Elvésio foi um arcebispo progressista, construiu várias escolas, várias igrejas, foi no episcopado de Dom Elvésio. Ele lutou para construir. Então a prefeitura chegou a doar
para a diocese, para a mitra diocesana de Mariana, onde é a Praça o Bispo Dom Viçoso, a parte baixa de onde hoje é a Basílica. Onde a Basílica hoje está localizada, havia um campinho de futebol. E ao lado, um casarão tradicional chamado Chacrinha. Por intervenção, segundo consta, do prefeito da época, Dr. Teobaldo Tolandau, doou uma área para a construção da matriz da paróquia que tinha sido criada na Igreja da Glória. Em 4 de setembro de 1949, foi lançada uma pedra fundamental da construção da Igreja Matriz de São José. A construção da cúpula, por exemplo, me chamou a atenção, porque você vê que é uma cúpula daquele tamanho e sem escoramento interno nenhum. E ela se mantém. Mas mais tarde, lendo, procurando e etc., aí eu vi alguém citar a resistência do ovo, que é o mesmo processo. Você não consegue apertar um ovo chegando nas pontas dele, você não consegue quebrar ele na mão. Depois, o processo que usaram para os quadros da Via Sacra, que aquilo ali é feito em terracota. E a terracota ela foi julgada na parede e foi esculpida com uma pequena ferramenta. Foi esculpida no local. O andamento da obra foi relativamente rápido, porque com 10 anos já havia grande parte pronta. No lançamento da pedra fundamental, Dom Elvésio, que ainda era o arcebispo, ele, na sua homilia, elogiando o trabalho dos paroquianos, aventou a ideia, quem sabe aqui no futuro nós teremos aqui um santuário de São José. Foi uma palavra, ideia de Dom Elvésio. Acontece que, uma vez a igreja pronta, houve solenidade religiosa e cívica que a população inteira de Barbacena compareceu já no novo campo de futebol do América Futebol Clube, que havia perdido a área para a igreja. E nesse local, com licença, eu sugeri que se pedisse ao Papa a concessão do título de santuário para a Igreja Matriz de São José. Mas seria um pedido feito pelos presidentes de sindicatos de operários de Barbacena, que havia muito. Nós tínhamos a fábrica São José, nós tínhamos a fábrica Ferreira Guimarães, nós tínhamos a Sericícola, que estava no finalzinho, nós tínhamos fábrica de corda, fábrica de velas e outras indústrias. Então havia um núcleo muito grande de operários. E eu então lancei a ideia de lançar esse pedido através dos presidentes dos sindicatos para o nome de São José Operário. Acontece que quando houve essa ideia,
um padre de Barbacena, o padre José Eudes, que é vigário hoje em Santo Antônio, iria a Mariana. E então, com licença do vigário, eu fiz uma carta ao arcebispo pedindo a ele se ele aprovaria a ideia lançada e se ele se incumbiria de entrar em contato com o núncio apostólico segundo os trâmites do pedido. E Dom Oscar de Oliveira, que era o arcebispo da época, respondeu à minha carta dizendo que, como não havia um protocolo estabelecido, mas havia alguns pronunciamentos de algumas reuniões de bispos, ele naquele momento sentia o prazer de declarar a Igreja de São José como Basílica de São José. Então, foi onde a Igreja Matriz de São José passou a ser Santuário de São José Operário, que foi a causa de um pedido feito pelo arcebispo para a concessão do título de basílica. Então, hoje, a Basílica de São José Operário em Barbacena é a primeira e única basílica mundial com o título de São José Operário. Meu bisavô era, apesar de ser um homem rude, de pouca instrução, mas ele era um homem de um coração deste tamanho, entendeu? Inclusive ele era membro foi presidente da Liga dos Homens do Trabalho. Ele trabalhava muito em prol da obra dos vicentinos, viu? É outro que não é lembrado, só por mim. Porque eu, em pequeno, eu era o ajudante dele, na oficina de carpinteiro que ele tinha, na plantação da horta, que a nossa horta era muito grande. Eu que era o catador de esterco na rua, esterco de animais, para estercar a horta, Joaquim Pedro Vilela. Mas eu só sei que ele trabalha, ele e meu avô, que era o genro dele, o meu avô era mestre de obras. Ele, quando morreu, eu não conheci. Ele morreu antes de eu ter noção das coisas, né? Ele morreu muito novo. Então, eles trabalharam, eles construíram uma estação de estrada de ferro em Montes Claros. De Montes Claros, eles vieram para Entre Rio de Minas, na construção do Hospital Campolina, que foi feito pela família Campolina. Dali eles foram construir uma estação em Rio Acima. De Rio Acima vieram para Barbacena. Construir essa estação aqui. Companhia França Simões, a construtora França Simões. Eles trabalharam, porque essa estação era pequenazinha, né? Então essa estação grande trabalharam na construção. Eu ainda me lembro do meu pai contando que até o cimento que usaram ele era importado. No Brasil não tinha fábrica de cimento. E, inclusive, a construção de casas deu um impulso bem grande. As casas eram mais ou menos iguais. Por exemplo, na rua Mendes Pimentel, pode-se verificar até hoje, embora algumas tivessem efetuado modificação, mas as casas são iguais. Um lado da rua Mendes Pimentel, as casas são iguais, eram ferroviários. Lembro quando chegou a Ipicá quando chegou foi em 1949. Eu me lembro muito bem que na época se viajava de trem, né?
E me lembro muito bem que os alunos chegaram o pessoal chegou de trem, desembarcaram na estação e foram marchando pela Olegário Maciel até na Epicar. Só que a Epicar era só aquela parte da frente, onde hoje funciona o prédio do comando. Tudo ali para trás, alojamentos, etc., foi tudo construído mais tarde. E antes da Epicar, ali funcionou o grupo Adelaide Bias Fortes. Antes do grupo, o Ginásio Mineiro. Antes do Ginásio Mineiro, o Colégio Militar. O Colégio Militar eu não alcancei, não é do meu tempo. Mas o Ginásio Mineiro é do meu tempo, eu conheci. Eu conheci, inclusive, vários alunos da época. Lembro de alguns nomes como eles. Dr. Benedito Carlos, por exemplo, o Nicola. E lembro, como eu já disse antes, lembro do reitor, Dr. Valério. E a entrada daquela rua ali onde tem a capela da Epicar, etc., aquela rua ali pertencia à rua, né? Porque aquele portão, o segundo portão que tem na Epicar, a Epicar era só o ginásio, depois a Epicar, era só dali para cima. A parte de baixo, aquela rua que sai do viaduto e sai lá em cima, ali tudo era um pasto. Então ali os caras botavam um cavalo para pastar ali, os caras tropeiros soltavam os bois ali, etc. Por quê? Aquele viaduto também não existia. A rua descia Vasco da Gama, descia do lado ali da Epicar, atravessava a linha, descia, saía lá no final da Olegário Maciel. Aquela rua que tem do lado ali, saindo da Olegário Maciel, que sobe para pegar no viaduto, aquela ali era chamada Rua Sem Saída, a Rua do Matinho. Ela fazia a curva e saía na Olegário Maciel lá na frente. O conjunto residencial da escola e o clube dos oficiais era a praça de esportes de Barbacena, para a população da cidade. Com a vinda da escola, foi tudo absorvido pela escola em doação da cidade. A fábrica Ferreira Guimarães foi muito importante porque a fabricação dela era muito grande. Ela tinha um desempenho muito bom, não é? E o número de operários também era muito grande, dava trabalho para muita gente. Ela mantinha, no princípio, não havia assistência ao operário como hoje é por lei. Mas a Ferreira Guimarães mantinha médico para os operários, mantinha restaurante, né? Havia um entrosamento muito bom entre patrões e operários. Eu quando completei 14 anos, eu trabalhei lá 2 ou 3 meses. Então, a fábrica tinha um movimento, viu? Um movimento muito grande. E tinha uma coisa, eu conheci lá o Sr. Carlos Delbem, o Ângelo Pastorini, o Teodorico Souza Pires, o São João Lopes. E lá na fábrica tinha um restaurante que servia almoço por preço de banana. Mas preço de banana da época, porque a banana hoje é cara, né? Preço de banana na época. Então fornecia, a gente comprava uma cartelazinha com 30 quadrinhos, e lá na hora de almoçar, eles furavam um quadrinho daquele, tudo bem. Época de final de ano, eles contratavam várias costureiras e faziam roupa para distribuir para os filhos dos empregados. Mas, no final das contas, a criançada ali do alto toda recebia a roupa. A molecada toda lá andava fardada. Era roupa igual para todo mundo. Uma calça cinza bem escura
e uma camisa xadrezinho azul e branco, xadrez pequenininho. Veio com uma roupa daquela, esse é do alto da fábrica. Distribuíam de graça, viu? Essa senhora, ela tinha uma escola particular, ela dava aula em casa. Essa garotada que tem na foto eram os alunos dela. Isso aí, se não me engano, foi numa formatura. Então, ela dava aula em casa e aí aconteceu que quando o Getúlio Vargas criou a lei trabalhista, as leis trabalhistas, o trabalhador tinha que assinar no livro, não era contra-cheque. Tinha que assinar no livro para receber o pagamento. Acontece que grande parte dos funcionários da Ferreira Guimarães não sabiam assinar. Então, ela ensinou esse pessoal todo a assinar, trabalhando sábado e domingo, de dia e de noite, sem cobrar nada, para ensinar a cada um a assinar o seu nome para receber o pagamento. Dona Aurora de Alencar. Aquilo ali, quando começou a ser demolido, foi outro problema, né? Você conhece uma música do Dom Nerão Barbosa que diz que cada pedra que caía doía no coração? Foi aquilo ali. Não foi o meu sentimento. Foi o sentimento geral. Aquilo foi o caos. Quanta gente ficou desempregada, quanta gente eu conheci ali, quantas famílias eu conheci que foram criadas com o dinheiro saído dali. Os benefícios que muita gente recebeu foi lamentável, né? Eu conheço a fábrica de tecido que tinha em Vila Isabel, no Rio, a fábrica de tecido que muitas vezes serviu de inspiração para o Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecido inferiu os meus ouvidos, entendeu? Fizeram um shopping, o Boulevard. As chaminés ficaram. Não, aqui eu me lembro que na Ferreira Guimarães, por exemplo, tinha uma terceira turma. Tinha a primeira, segunda e terceira turma, que a fábrica rodava dia e noite. Essa segunda turma, a maioria eram mulheres, a primeira e a segunda. Tinha a primeira que pegava cedo, acho que 5 horas, até 1 ou 1h30 da tarde, aí entrava a segunda turma. Essa segunda turma trabalhava até 10 horas. E quando dava 10 horas, a gente não precisava relógio para saber que eram 10 horas. Porque as mulheres, todo mundo usava tamanco de madeira. E a gente ouvia o barulho dos tamancos batendo, as moças saindo. A Malharia Cruzeiro, ela produzia umas meias que eram famosas no mundo inteiro. Meia Cruzeiro era famosa no mundo inteiro. Tinha uma produção refinada, tinha muito movimento. Mas também, o que aconteceu? E tem certas coisas que, sei lá, a gente não entende, né? Esse loteamento que fizeram ali, onde demoliram a Ferreira Guimarães, aquele loteamento não existia. Aquele bairro que tem lá embaixo, Andorinhas, também não existia, era tudo pasto. Porque para você sair ali da região da Igreja da Glória para ir lá na Penha, que na época era Cruz das Almas, era praticamente uma viagem. Era longe, não tinha nada, era uma estrada de terra, não tinha nada. E hoje não, hoje você vai lá sem sentir, porque está tudo construído, tudo habitado. Então, a transformação foi muito grande, né? Ali, lugares ali que não tinha nada, hoje tem prédios. A rua Martinho Campos, Rua Nova,
era uma rua só de famílias tradicionais média, da classe média, não era de alta, mas era um conjunto de famílias que representavam uma só família. Todas amigas, todas. Eu cheguei a conhecer esse conjunto de famílias que eram agregadas. Era uma tradição de família, que hoje não existe mais. Da fábrica de tecidos, sem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Pois você anda, sem dúvida, bem zangada, e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apelo uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Todo sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. Mãe só não sabe. Enquanto você faz pano, faço